Om Shanti. Welcome all of you. And before we Om start, Shanti, bem-vindos. E como habitual, vamos aguardar durante 1 minuto e meditarmos, fazermos uma conexão com o Ser Supremo. so welcome all of you once again to the Bem-vindo a todos para o episódio 27, Generosidade. Nós somos muito afortunados por ter conosco uma Didi Sênior, Dadi Suda, perdão. Obrigado por juntar-se a nós. E ela, nesse momento ela está em Shantivan, em Madhuban. E vamos então chamar a irmã Cláudia para fazer a apresentação e dar as boas-vindas para a Didi. Bom dia de Vancouver e boa tarde em todo o mundo, boa noite já na Índia. É um prazer de ter conosco para falar sobre esse tema muito importante que é o da generosidade. Porque vocês têm um coração generoso, você está conosco. Muito obrigado por estar conosco. E por causa dessa altura do Natal, temos a irmã Anu para oferecer umas flores para si. São as flores do Natal. São essas flores que vão para a Rússia. São as flores do Natal. Bem-vinda. Muito obrigado. Então, muito obrigado por essas boas-vindas. E como há pessoas novas pela primeira vez, então vamos dar uma pequena apresentação. Muito obrigado pela sua generosidade, por estar conosco. E nós sabemos que a Didi está a fazer serviço em Moscou, que é a capital da Rússia, e ela é a diretora geral do centro que há em Moscou. E a nossa organização promove a união de culturas e religiões. Basicamente, ela é de Delhi, originalmente, formada na Universidade de Delhi, em pedagogia e também em ciências naturais. Cerca de 45 anos já está na Brahma Kumaris e abriu muitos centros na Rússia e também em países dos Balcãs e até na Mongólia. E ela é administrativa de todos esses centros. E o que eu sinto que essa humildade que ela tem e um coração muito generoso. E conforme habitual, vou começar com um poema. Vou dizer alguns poemas, umas palavras para si. Além de ser uma diretora geral, ela é conhecida mundialmente. E ela tem esse poder ao lado dela. E ela consegue, com esse poder, colocar sempre Maya de lado. E ela não corre pelo orgulho. E ela nos conduz nesse caminho.
de todas as almas, com essa firmeza, mas também com uma ajuda em guiar na direção para todos nós. Ela vai falar então sobre a generosidade nesse mundo onde há a positividade e também a generosidade. E é um comportamento audaz, também com muita tenacidade. E nos ajuda a estar estável e nos ensina nesta vida como se nós tivéssemos uma universidade. E para desenvolver a minha capacidade interior, para lidar com qualquer situação com muita simplicidade e moldar-me e desenvolver plasticidade para aceitar todos sem qualquer animosidade. Então hoje vamos falar sobre generosidade. Antes de começarmos, ou seja, todos já estão habituados a usar o Zoom. E vocês que já estão cá, já selecionaram o idioma, o que ele vai explicar agora. Portanto, aqueles que já estão a ouvir o português, já souberam como fazer. E o que nós vamos fazer é, a gente vai falar durante 40 a 45 minutos e depois coloquem perguntas curtas, mas precisas, e a seguir temos uma partilha de Idriss, de uma visão espiritual. E agora é consigo, Didi. Ok. Obrigado, Manoj Bhai. Obrigado à irmã Cláudia, à irmã Anu e a todos os membros desse clube espiritual, desse clube famoso. E por causa dessa generosidade, começam através das sementes. Dessa série dos valores para a vida. Então, foi me pedido para falar algo sobre a generosidade. E de fato, cada valor, nós sabemos que cada valor não existe por si só. Todas as virtudes, todos os valores, tem muitos outros valores incluídos dentro dela. E o mesmo acontece com a generosidade. Então, a generosidade, nós chamamos de ter um grande coração. Eu sinto que alguém que tem um coração grande, generosidade, há sempre o sentimento de que está preenchido, que não falta nada. Eu dou um exemplo. Mesmo que um lugar tem algo a menos, mas você consegue colocar muitas pessoas dentro desse espaço, desse lugar, porque você tem um coração generoso. Isso que eu aprendi desde criança, na minha família física, na minha família espiritual, em Madhuban. Quando há esse coração grande, não há nenhum problema de quantas pessoas possam vir. Eu lembro de um incidente em Om Shanti Bhavan, que havia apenas Pandav Bhavan, e havia 3.000 pessoas para ir para o Om Shanti Bhavan. Mas esse lugar não caberiam mais de 800 pessoas. Então, imaginem, 3.000 pessoas num lugar de
para 800 pessoas. Portanto, acomodou-se mais 2.200 pessoas. Mas não apenas para dormir, mas tiveram para comer, para beber, como serem todos acomodados. Andavam do jeito que a gente vê hoje em dia, não é como era naquela altura. Nada era assim tão grande. E houve uma altura que reuniram-se 5.000 e todos ficaram em Bandabhavan. Não havia Gyan Sarovar, não havia Shantivan, e todos ficavam acomodados em Bandabhavan. Mas eu lembro-me muito bem como tudo era muito organizado, com um coração generoso, com as nossas dades, as pessoas que vivem em Madhuban, as irmãs e irmãos, e como eles tiveram esse poder de acomodar. Portanto, esse valor da generosidade está incluído a habilidade de acomodar, a habilidade de ajustar-se. E com essa habilidade, mesmo nos espaços mais pequenos, que às vezes tem que esperar muito tempo, seja para o pequeno almoço, ou para o almoço, ou para o jantar, é uma história muito grande e bonita. Mas aquilo que eu quero dizer é quando há generosidade, um coração grande, a habilidade para acomodar automaticamente. Há muito entusiasmo. Pode imaginar como é que tinha que se arranjar água para todos, para tomar o banho, tudo que era trazido ao longo do dia todo. Portanto, toda a família estava entusiasmada e feliz, e não havia esse sentimento de faltar, fosse espaço ou fosse qualquer outra coisa. E da mesma maneira, quando há essa generosidade, esse coração grande, o que eu experienciei foi que a menor quantidade de comida pode deixar muitos contentes, ou todos contentes. E há uma palavra que é o bucket, que tem a ver com abundância, que é dito, quando tem um coração grande, então a sua mão está com abundância, e tudo parece que aumenta, que tem mais, mas não parece que tem muito, mas de repente todos são servidos como se houvesse muito. Por exemplo, nas escrituras, quando dizem em Draupadi, 400 Brahmins juntaram-se e todos foram alimentados por um pote que só havia apenas 1 grão de arroz. E assim que colocava a colher dentro do pote, colocava uma colher de arroz no prato. Mas conforme ela fazia esse movimento com a colher, ficava cheia de arroz. Então, ela alimentou esses 400 Brahmins e todos regressaram contentes e abençoados por Draupadi e pelos Pandavas. Então, o que eu estou a dizer, isso é um exemplo. Que nós sabemos muitas histórias da organização, da instituição, que numa altura que não havia dinheiro, e como Brahma Baba alimentava os filhos com uma grande fé que não faltava nada. Eu me recordo das histórias do serviço quando começou em Delhi, e quando as dades chegaram, e as mães que vinham naqueles momentos, elas não tinham dinheiro, por causa que quem tinha dinheiro eram os maridos. Mas cada um trazia um bocadinho de açúcar, uma mão de arroz, uma mão de legumes. Mas quando Dade costumava cozinhar, é apenas um pequeno tacho, uma panela.
E às vezes haviam 60 ou 80 juntas, e era dado a partir desse pequeno pote, desse tacho, dessa panela, para todas. Portanto, elas estavam sempre a dizer que não, 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 deixa para os outros. Mas o que Dali dizia, não, não, que podemos partilhar com todos. Portanto, dava para alimentar todas as mães dessa panela e elas também sentiam-se alimentadas. E ninguém tinha esse sentimento que estava a faltar alguma coisa, que havia uma falta. Então, quando esse coração grande, como eu disse, esse sentimento de coração grande é como se pulsasse essa abundância e tudo torna-se abundante. Em vez de ficar menos. Então, há sempre essa atitude de partilhar quando há generosidade. A generosidade também inclui a virtude da bondade e a virtude da benevolência. Inclui esse sentido de sacrificar o seu próprio conforto por causa das necessidades em nome de uma tarefa maior. Quando uma pessoa tem um coração grande, coloca-se assim mesmo atrás, porque ela vê o todo de uma tarefa grande que fica diante dela. Eu vou contar uma bela história de quando eu era jovem, de uma vila. Era uma pequena vila e esse líder dessa vila, e ele passava pelos habitantes para recolher dinheiro para essa comunidade. Alguns davam 500, outros davam 50, outros davam 100. E havia uma mulher muito pobre. E ela tinha 4 filhos. E ela costumava dar apenas meia rúpia. E quando esse líder foi à cabana dessa, e ela deu todo esse então ela deu, contribuiu, e depois no final reuniu-se toda a comunidade e diante de todos o líder perguntou: vocês podem pensar quem contribuiu com o máximo? Quem colocou a maior importância de todos? Alguns falaram de pessoas ricas, deve ter sido essa pessoa ou aquela outra. Será aquela outra pessoa mais rica que colocou? Mas, de fato, foi que esse líder disse: sim, esse sim também contribuíram bastante. Mas foi essa senhora que contribuiu com mais. Há pessoas que colocaram 100 ou mais, tem muito. E por terem muito, eles deram uma parte. Mas essa senhora, que ganha apenas essa meia rúpia por dia e tem que alimentar os filhos, ela sabia que ia ser construído um lugar na vila. Ela estava preparada para sacrificar mesmo o alimento para as crianças. E porque ela deu tudo aquilo que ela tinha, 100%. Então, a contribuição dela foi a maior de todas. E ela foi muito aplaudida. Então, quando surge a questão da generosidade, ela inclui não apenas o conforto, mas também as suas necessidades,
por causa que você põe uma grande tarefa diante de si. Portanto, a generosidade inclui essa bondade e essa atitude de benevolência para uma coisa maior, para o bem de todos. E no sentido da generosidade, também tem a ver de ser livre para dar, fisicamente ou algo sutil. Dar o melhor que está em nós. Fazer algo de bom ou de bem para alguém, sem nenhuma expectativa de ter algum retorno. Nem haver a expectativa de receber a palavra de gratidão. Eu apenas dou, é só isso. E nesse dar, pode ser algo grande ou pequeno. Por exemplo, pode ser a generosidade em ajudar alguém em alguma tarefa que não é da sua responsabilidade. Ou, mesmo quando você está cansado, e você não tem tanta força para cooperar, mas porque você sabe a importância dessa tarefa, você está pronto para dar a sua cooperação. Isso também é generosidade. Pode ser a partilha de alimentos, de água, de coisas simples. Mesmo quando nós não temos o excedente e nem o suficiente para si. E isso chama-se generosidade. Se você tem muito, você pode dar. Pode não ser uma... Tudo bem, pode ser generosidade. Mas a generosidade é mesmo quando você não tem para si. E você tem pouca água e mesmo assim você partilha essa água com outra pessoa. Isso é a generosidade. Pode ser libertar alguém das atas da preocupação. Pode ser uma palavra de apreciação, de inspiração e de encorajamento. Às vezes, a generosidade pode ser só abrir a porta para alguém. Isso também é generosidade. Alguém que vai sentar ao carro e você abre a porta, a pessoa senta e você fecha a porta. Isso também é generosidade. É quando você conhece alguém, um vizinho, que não está bem disposto, mas você cumprimenta essa pessoa com um sorriso, para fazer com que essa pessoa sorrisa, isso também é chamado de generosidade. E claro, o perdão. Apenas uma pessoa generosa pode perdoar. Uma pessoa que tem um coração pequeno, é muito difícil perdoar. Então, o que eu estou a dizer, a generosidade inclui um número grande de qualidades. Uma pessoa generosa, ela não quer nada em retorno. Mas como o Baba nos diz, toda ação, ela definitivamente traz um resultado. E assim também a generosidade. A melhor recompensa de uma pessoa generosa, de um coração grande, que recebe, são as bênçãos. São as bênçãos. Porque as bênçãos, quando você faz algo de bom para alguém, sem nenhuma expectativa ou retorno, você faz simplesmente porque faz, sem interesse em recompensa. Então, no coração dessas pessoas,
Elas têm bons votos para si. Do coração, as palavras, Deus lhe abençoe. Porque você é uma alma muito boa, uma boa pessoa. E esse sentimento no coração torna-se uma bênção para uma alma generosa. E essas bênçãos fazem parte da vida de uma forma muito tranquila, como se tudo tivesse tudo sempre bem. Então, essa atitude de generosidade também ela espalha amor ao seu redor e também inspira outros para se tornar bondosos e generosos. Porque você não pode ensinar a generosidade por palavras. Há muitas coisas que podem ensinar-se pelas palavras, mas que através da mente, Baba disse que eu posso dar poder pelas palavras, conhecimento, e pelas ações, virtudes. E assim a generosidade. Então, esse aspecto da nossa vida de Brahma Kumaris tem muito a ver com essa generosidade. Essa generosidade cria muita positividade e uma atmosfera muito saudável, positiva. Quando as pessoas o veem, elas também querem fazer igual a si. Isso é a doação das virtudes. Ok. Então, agora quero ir ao outro aspecto desse tema da generosidade. Eu quero vos perguntar, o que é que você pensa? Quem é que é mais generoso? Quem é o mais generoso? O mais generoso. Pense na sua resposta. Deixe um tempinho na sua mente. E alguém aqui já colocou, é Baba, Deus, é o mais generoso de todos. É por isso que é chamado de o doador. Ele é o doador de fortunas, doador de bênçãos, doador de conhecimento, de sabedoria, de salvação, de paz e de muitas outras coisas. Ele é o doador em essência. É um pequeno ponto, mas é um oceano ilimitado, com todos esses tesouros sempre a fluir. E Baba continua sempre a dar, dar e dar. E não pede nada para nenhum de nós. É como uma mãe e um pai que não quer nada em retorno. É como um professor que continua sempre a ensinar e não pede nada em retorno. É como um guia verdadeiro que nos dá bênçãos, que dá-nos salvação, mas não toma nenhuma oferenda, como um guru não toma nenhuma oferenda de nós, porque ele é o mais generoso de todos. É a maior das almas celestiais. E aquilo que Baba quer de nós é apenas uma coisa. Ele só tem um desejo. E esse desejo é de que nos tornemos misericordiosos e doadores iguais a Ele. Todos os dias, mesmo na aula de hoje, na Muli de hoje, na essência que a Cláudia, por exemplo, leu, isso é uma generosidade. Baba quer que nós tornemos-nos misericordiosos, porque se não formos misericordiosos, não podemos ter um coração grande. Então, ele é
um doador. Ele não quer que nós nos tornemos apenas isso, mas o que ele nos ensina é um método. E para isso, Baba diz, filhos, tenham misericórdia de si mesmos. O que é que isso significa? Ter misericórdia de si mesmo. Primeiro, tome conta do seu corpo. Esse seu corpo é uma carruagem valiosa. Você é um administrador desse corpo. Tome conta desse corpo para que esse corpo seja usado em serviço da humanidade. Não porque tem um apego ao corpo, não. Tome conta do corpo para que esse corpo seja usado pelo serviço da humanidade. E depois, a segunda coisa, tome conta da sua mente, dos seus sentimentos. Então você poderá criar positividade e uma atmosfera poderosa e positiva. E a atmosfera é criada pelos sentimentos, pelos pensamentos. Tome conta da sua mente e dos sentimentos para que seja criada uma atmosfera positiva. E depois Baba diz, tome conta das suas palavras. No dicionário, deve haver mais e mais apreciação, encorajamento, gratidão, apreciação, inspiração e por aí adiante. Tome conta das suas palavras. Deixe que o seu vocabulário fique rico de tais palavras que sejam dignas da idade do ouro. E eu me lembro de uma mula de setembro que Baba disse, preencha o seu intelecto com as joias do conhecimento e liberte dos pecados. Liberte-se dos pecados. Isso é misericórdia. Porque se houver pecados no intelecto, então ele fica com falta de misericórdia, sem misericórdia por si mesmo, torna-se cruel para si mesmo. Porque o intelecto é o principal. E eu tenho que ter com o intelecto muito preenchido de conhecimento. E então, você poderá partilhar. Porque aquilo que eu tiver no intelecto, eu irei partilhar. Se for pecados, partilharei pecados. Se for joias, partilharei joias. Muitas vezes Baba diz, torne-se rupi basante. Isso é o que significa ser generoso. Baba é o mais generoso. E nós também podemos nos tornar generosos iguais a ele é. Porque nessa lista de generosidade, número 1 é Shiv Baba e número 2 é Brahma Baba, dos mais generosos. Brahma Baba sacrificou tudo, corpo, mente e riqueza para a humanidade, tudo. E ele rendeu tudo para o serviço da humanidade. E todos nós sabemos que o que mais movia Brahma Baba era o serviço. É isso que o movia. Serviço, mais serviço, mais serviço. E isso é muito claro nas Muli Sakar. Baba quer que os filhos sirvam em tal extensão que nenhuma alma fique para trás sem receber alguma das suas mensagens. A começar pelos VIPs até os aborígenes. Dos mais sábios até as prostitutas.
dos prisioneiros e as pessoas comuns. Todos. Baba costuma dizer, sirva cada alma, encontre meios para o servir, faça isso, faça aquilo, envie telegramas, diferentes maneiras Baba nos ensina. E todos nós sabemos, todos esses métodos da Yagya, porque todo esse coração generoso, esse sentimento de servir a todos, Baba facilmente perdoou aqueles que o difamaram, aqueles que o insultaram. E Baba ensinou uma lição aos filhos, considere o seu inimigo como o seu amigo. É tanta generosidade que eu não acredito que alguém no mundo conseguisse ter feito algo assim. E quanto mais essa história de como as pessoas difamaram Brahma Baba, tentaram incendiar, tentaram destruir, colocaram todo o lixo no jornal e tudo, e como as palavras de Babas tornaram amigos aqueles que os difamavam, e como todos os Brahmis tornaram-se esse instrumento para dar depois os cursos. Então, Baba costumava dizer que nós nunca devemos pensar mal de alguém, deles, porque há sempre, ou seja, chegar a uma verdade. Portanto, a pessoa que é generosa tem um coração grande. Não fica sob a influência das palavras da difamação ou das palavras de louvor. As palavras de louvor não fazem ninguém ir acima. Muito pelo contrário, faz puxar a pessoa para baixo. As pessoas que o louvavam, Baba costumava responder, você é mais do que eu. Você é mais inteligente do que eu. Você é mais sábio do que eu. Vocês são melhores do que eu. E aqueles que difamavam, Baba tinha consideração para ele como um amigo. Então, Shiv Baba, Brahma Baba, e depois as nossas dades, as didis, os sêniors, as dadas, há muitas histórias, histórias atrás de histórias, preenchidas de corações generosos, de almas generosas com corações generosos. Então, é por isso que os nossos estudos, o do Raja Yoga, tem os 4 assuntos, e um desses assuntos é o serviço. Mas nenhum deles é menos importante. O serviço é igualmente importante. E nas mulas de ontem, na de hoje, do dia anterior, está preenchida de todos os aspectos do serviço. Baba nos ensina de como nos preparar para o serviço. E, de fato, a vida de uma pessoa é para servir. Isso é o propósito de uma vida, porque sem servir os outros, não há felicidade, é impossível. É impossível. Quando você serve, você dá felicidade aos outros. E ao dar felicidade para os outros, a felicidade vem para si também, retorna para si. Isso é o propósito da vida humana. Não tomar apenas para si. Para apenas uma pequena família. A família física de Brahma Baba, ele nunca pediu nada só para ele. Ele pedia aliás, ele não pediu nada para a família dele, ele pediu foi para o mundo inteiro. E para que essa bondade chegasse a todo ser humano. Isso é chamado de generosidade. E a seguir, o que vem, quando falamos em generosidade, é a natureza.
a mãe natureza. Há uma bela canção em Hindi, que a tradução é: os rios nunca bebem a água e as árvores nunca comem o fruto. Portanto, nós podemos ver a lua, o sol, as estrelas, a água, a terra, tudo. Nada existe para eles mesmos. É tudo para a utilização, para os humanos, para os seres humanos. Eles não usam para si mesmos, para eles mesmos. A mãe natureza, é por isso que é uma mãe. É uma mãe, está constantemente a dar. E Baba também quer que a nossa natureza se torne como uma divindade. A divindade significa aquele que dá. O nosso objetivo também é tornar-se uma divindade ou um anjo. Um anjo também continua a dar. Isso é uma coisa muito, muito interessante. E as últimas coisas que eu gostaria de dizer é: todas as virtudes têm uma outra virtude oposta, mas que gera um equilíbrio. Mas apesar de parecer oposta, essa virtude pode tornar-se um defeito. Aquilo que eu quero dizer é duas coisas. Uma é a generosidade e outra é a economia. Temos que ser generosos, mas não ter desperdício. Temos que ser econômicos. E não de ser, está faltando uma palavra, tacanha. Aquele que usa tudo de uma forma econômica, seja o tempo, o dinheiro, a energia, o que quer que seja. Só essa pessoa que pode ser generosa. Se há desperdício, você já não é generoso. E é por isso que Baba diz: não desperdice nada, água, tempo, riqueza, tempo, papel, nada. Não desperdice nada. Aquele que desperdiça, aquele que não desperdiça, torna-se o melhor. Isso é o que Baba nos ensina. Então, esse equilíbrio é importante, assim como a generosidade e a sabedoria. É claro que generoso significa o ato de dar, mas não pode ser na extensão que a pessoa fica dependente. Está sempre a esticar a mão e a pedir sempre para si. Baba diz: vocês têm que dar a generosidade, mas ao mesmo tempo inspirar que aquele para quem você está a doar crescer. Ou seja, ganhar para a sua própria subsistência. Não é quando há um problema pequeno e essa pessoa vem até si e faz com que perca o seu tempo, a sua energia com coisas mais pequenas. Portanto, nessa tal extensão, você não pode fazer com que os outros fiquem dependentes. A generosidade não significa que você está sempre a dar e que os outros estejam sempre a receber. Portanto, a generosidade significa elevar outros. É isso que Baba nos ensina. Você progride, mas também está a ajudar para que outros progridam. A generosidade também é utilizar a energia, dinheiro e tudo, e não fazer com que ninguém desperdice aquilo que está ser dado. Portanto, é necessário
equilibrar ter um equilíbrio entre amor e lei. Portanto, isso tem que ser feito em nome da generosidade. Isso é o que eu gostaria de partilhar sobre esse tema da generosidade. E vocês são todos almas experientes. Há muitos que estão estudando com Baba, e Baba nos ensina, e nós podemos entender esses aspectos de uma forma muito prática da nossa vida, para pôr na prática na nossa vida. Om Shanti. Om Shanti. Obrigado, Didi, pela palestra. Há algumas almas que são novas nesse conhecimento, mas a Didi está a referir sobre Baba, essa referência a Deus, que nós chamamos carinhosamente de Baba. E Brahma Baba é o fundador da Brahma Kumaris. É só para saberem disso. E Murlis são as versões elevadas de que Deus falou e que nós estudamos de manhã, nas aulas de manhã, nos centros da Brahma Kumaris. Então temos aqui algumas perguntas. Em Hindi, generosidade significa o Dharta. E nessas aulas da Brahma Kumaris, há duas outras palavras bonitas em Hindi. O Dharta, Yadharmarut e Marmurit. Uma imagem de suporte e o Dhara, ser benevolente. Você tocou nesses assuntos, mas pode trazer um bocadinho mais de luz, de ser uma fonte, de dar suporte e de elevar os outros? Você sabe que quando temos generosidade, naturalmente você tem bons votos por todos. E esses bons votos e sentimentos puros dão força. E isso torna-se um suporte para a alma. E por causa desses bons votos, você não mantém as fraquezas na sua mente. E olha até para as boas qualidades e permite que as outras pessoas cresçam ainda mais. Isso é generosidade. Constantemente a ter bons votos como Shiv Baba ou Baba, que é o benevolente, e que tem os bons votos por todos, só bons votos. E é por isso que as pessoas rezam para Deus, louvam Deus, ou lembram-se de Deus, ou conectam-se com Deus, por causa desses, para ter esses benefícios e esses poderes, para receber esse poder da forma mais sutis. Obrigado, Didi. E com relação ao tempo, eu tenho aqui algumas questões. Uma é muito humana, que você mencionou, se eu não tiver nada e tiver a dar, mas eu não posso fazer a outra dependente, perfeito. Mas se eu não tiver e estou sempre a dar, eu vou ficar vazio rapidamente. Então, como é que eu me preencho? Ok. É por isso que Baba diz, tenha misericórdia de si mesmo. Nós temos misericórdia de si mesmo, significa que você permanece conectado e está sempre a receber esse poder dentro de si. Qualquer médico, que mesmo que ele não tome conta de si, em algum momento ele vai ficar exausto. É o que acontece agora nessa altura do corona e etc. Sim, eles servem a muito, eles têm um coração grande, mas ao mesmo tempo, se eles não mantêm um equilíbrio, muitos deles, eles terminam por tornar-se assim frágeis, cansados.
Então, essa conexão com a fonte é que faz com que você continue sempre a preencher-se. E quando você está a receber de lá, dessa fonte, então você nunca se torna vazio. Você está sempre a dar. E, ao mesmo tempo, você está a ser preenchido. E com relação às partes físicas, é claro que você tem que ter um equilíbrio, você tem que ter um coração grande, mas eu não me preocupo de ficar vazio, porque eu tenho um coração grande, mas o meu intelecto sabe e analisa o quanto é que pode ser dado. Portanto, amanhã, eu não tenho que esticar a mão. Mantém-se o equilíbrio. O equilíbrio é mantido. E aquilo que acontece, consoante a minha experiência, mantém o seu intelecto claro e limpo, conectado com o ser mais elevado, com o ser supremo. E tudo vai ser tocado no momento certo e na hora certa. Então, a última pergunta que mencionou, com relação às dades dadas, são os sêniores da organização. Quer partilhar um exemplo de uma experiência que pode ter tido com uma experiência pessoal com um desses sêniores? Sim. Você sabe, como eu disse, a generosidade pode ser expressa de muitas maneiras. E eu recordo-me da Dadi Prakashimani, provavelmente nos anos 80, e havia uma conferência em Montabu, em Madhuban, e eu estava a passar pelo complexo de Pandavada, e a Dadi estava sentada com alguns convidados, e ela chamou-me e disse, ela perguntou-me, você conhece esses convidados? E eu disse que não conheço, Dadi. E ela apresentou-me e ela falou sobre eles e sobre encontrar-me com eles, e ela disse então para eles, eram 3 irmãs que viviam nos centros, tomavam conta de centros, e a Dadi não estava preocupada com ela de todos. E a Dadi disse essas palavras. Eu não entendi o que a Dadi falou sobre essas palavras, mas depois disso, eu esperei mais uns minutos e depois... Mas depois, passado alguns anos, eu entendi o significado que estavam por detrás daquelas palavras. Quando você é capaz de manter o seu estado espiritual de tal forma que aquilo que você não sabe não se torna uma preocupação para os sêniores, porque os sêniores confiam em si plenamente, livremente. Mas isso tornou-se uma generosidade, porque nessa idade, a Dadi já tinha, isso foi há mais de 35 anos atrás. E quando a Dadi disse essas palavras das outras irmãs, e falou sobre as 3, e essa foi a generosidade dos sêniores verem algo pequeno, mas que eles iluminam em tal extensão que você sente a responsabilidade e você começa a crescer ainda mais. Esse é um exemplo, mas há muitos exemplos sutis assim, com a Dadi Jan, que foi, ela disse para mim, você se parece comigo. E eu lembro-me, sempre que eu encontrava com ela,
Eu costumava pensar que ela disse que eu parecia com ela. Mas o que ela queria dizer é que eu devia me tornar igual a ela. Provavelmente os sêniors, eles aprenderam com Brahma Baba. E Brahma Baba via sempre uma qualidade positiva de alguém. E costumava enfatizar de tal maneira que essa pessoa ficava completamente cheia de autorrespeito e sentia que podia chegar em algum lado. E é isso que também as Hades faziam. Elas conseguiam ver a positividade e a qualidade das almas. E isso nos preenchia mais e mais. Maravilhosa experiência, muito obrigado por dar essas suas experiências. Isso, você faz nos lembrar os sêniors. Você é tipo o nosso sênior. Nós temos um sênior hoje que é o Dr. Ashoka. Ele é coordenador em Vihasa, na Índia. Muito obrigado, doutor. Om Shanti Sudha. Muito obrigado pela sua generosidade de partilhar esses pensamentos de generosidade. Baba sempre nos ensina que nós somos divindades, que somos aquelas que dão. Nós damos tudo aquilo que nós temos, todas as qualidades que nós temos, a educação que nós temos, aquilo que nós aprendemos. E acho que Baba trouxe o melhor de todos nós para a sua visão de sermos generosos, de ser uma alma de divindade. Muito obrigado, Sudha, por esses belos pensamentos. Om Shanti. Obrigado. Obrigado, doutor Mehta. Vamos agora, então, ter um momento de Drishti e a seguir vem os anúncios. O Drishti é essa visão espiritual. Strings of attachment draw masters right under the spell. The strings of attachment draw masters right
Om Shanti. Thank you, Om Didi. Shanti. Obrigado. Obrigado. Thank you. Então, muito obrigado a todos. Agora vamos aos anúncios. You can do the announcements, Anu sister. Okay. Yes. So Então, vamos aos anúncios agora. quickly take you all through announcements. Então, vamos aqui reservar as datas Our na very agenda. program O nosso is próximo the programa é um programa especial, anniversary of que é o the primeiro aniversário dos workshops dessa série de valores. experiential workshop we say with Então, deep spiritual reflection on the same value. São os workshops que têm relacionados com os valores que foram partilhados. E nesse programa especial, como podem ver, temos os irmãos o Eric, Gayatri, Agopi e Yogesh, que praticam o Raja Yoga ao redor do mundo. O Eric é coordenador do Canadá. A Gayatri de Nova York, que representa a Brahma Kumaris nas Nações Unidas. A Gopi, que está no Reino Unido, praticante e professor de meditação Raja Yoga. E Yogesh, que é o coordenador da Brahma Kumaris na Turquia. Portanto, esse é um programa especial. Portanto, pode juntar-se a nós. E no dia a seguir, temos o workshop sobre generosidade, que vai ser pela Luciana, do Brasil. Portanto, o nosso horário das 2h15 às 4h15. São 2 horas. A Luciana do Brasil é uma sênior. Pode juntar-se a nós, então, no domingo. E teremos a tradução em francês, espanhol e português. E a próximo Valores da Vida, no dia 20, o episódio 28, no dia 11 de setembro, temos a apreciação, que significa Hana em Hindi, pela nossa sênior Vedante, Didi Vedante, que coordena a Brahma Kumaris na África. Daqui 2 semanas, à mesma hora, às 3 da tarde, e podem encontrar mais informação dos nossos programas no www.vihasa.in ou no vancouver.brahmakumaris.ca. Muitíssimo obrigado. Ok, eu acho que está tudo feito. Algum comentário final da Cláudia ou do Dr. Akash Mehta? A audiência está... Portanto, agradecer a todos que estiveram cá, aos tradutores que também estão a fazer esse trabalho, estão sempre prontos para traduzir. Portanto, tivemos a generosidade deles conosco, e há muitos de nós conosco hoje. Muito obrigado a todos por estarem aqui conosco hoje. Muito obrigado a todos. Om Shanti. Om Shanti.